Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Fulaneto, eu sou pastor e missionário da Igreja de Nazareno aqui de Campinas e estou gravando essa aula, esse treinamento de MNI para vocês, especialmente vocês aí de Recife e região. Que Deus abençoe nessa época de pandemia, de crise do coronavírus. Nós não ficamos parados, nós estamos ativos, atuantes, fazendo a obra do Senhor, mesmo no meio das crises, porque a missão de Deus não parou. Por isso, juntos podemos hoje aprender um pouco mais de como sermos um líder de MNI. Talvez você está me ouvindo, é a primeira vez que você é um presidente de MNI e toma no seu coração um pouco de medo, de ansiedade. Será que eu vou fazer bem? Será que eu vou conseguir ou não? E agora que sou o presidente de MNI, o que eu faço? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Se Deus colocou você nessa posição, certamente Ele também vai te capacitar para desenvolver um ministério que é dele, não é nosso, é do Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Mas vamos, antes de falar de tudo isso, vamos orar, pedir que a graça de Deus seja sobre nossas vidas. Amém? Vamos então clamar a Deus nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar por todo o privilégio de sermos chamados pelo Senhor para podermos proclamar a tua glória e também fazer parte da mobilização do reino de Deus, da missão de Deus. Senhor, venho pedir que nesse momento fale conosco, que instrua os nossos corações, que possamos estar de coração aberto para receber aquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a aula que eu quero dar para vocês, ou a temática que eu vou falar com vocês, é propósito e pilares da MNI. Vocês que estão começando agora na MNI, talvez não sabem muito bem o que é MNI, ou até vocês que já estão há um tempo no ministério, mas precisam se reciclar e aprender algo novo. Isso é normal, todos nós precisamos sempre aprender mais. Bom, a MNI, Missões Nazarenas Internacionais. Mas antes de falar tudo isso, lanço uma pergunta para você. Somos uma igreja missionária? Será que a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária? Você poderia afirmar que a sua igreja é uma igreja missionária? Talvez essa resposta vai dizer assim, depende. Depende de qual igreja local estamos falando, de qual distrito, de qual membros estamos falando. E é verdade, depende de cada igreja local. Às vezes uma não é missionária e outra é. Mas eu acredito que pela história, a teologia e a estrutura da nossa denominação, nós poderíamos dizer que sim, somos uma igreja missionária. Por exemplo, essa mulher que está aqui, essa jovem senhora de um lado, depois ela já está mais senhora na outra foto. Será que você sabe quem é essa mulher? Essa mulher aqui, nada mais, nada menos que é Susan Fichting. A Susan Fichting, ela justamente é a que fundou a MNI. A MNI, óbvio, não chamava a MNI na época que ela começou, mas a Susan é muito interessante que o sonho dela sempre foi ser missionária, de viajar o mundo, pregar o evangelho e testemunhar a glória de Deus em todos os povos. Só que Susan foi acometida de uma doença muito grave. Alguns dizem que não havia uma medicina moderna naquela época, estou falando de antes, em 1900. Susan possivelmente teve câncer, mas ela foi impedida de ir e foi curada depois do câncer, mas ela entendeu que mesmo não indo, poderia servir ao Senhor da Seara, mobilizando, estruturando e enviando missionários. Então, por isso, Susan estabeleceu na época de 1899, chamado Auxílio ao Missionário no Exterior das Mulheres. E quando a Igreja Nazarena oficialmente se organizou em 1908, aí em 1915 ela organizou o que nós chamamos hoje de MNI. E ao longo dos anos que Susan esteve na liderança desse Ministério de Missões da Igreja Nazarena, ela chegou a enviar mais de 1.700 pessoas para o campo missionário. Pergunto para você, Susan não cumpriu a missão de Deus?
Óbvio que ela cumpriu. Mesmo não indo até lá, ela enviou. E aqui que é um ponto chave que eu quero falar para cada um de vocês. Vocês são líderes da MNI, talvez conselho, presidente, vice, ou pessoas que são apaixonadas por missões. Vocês nem todos vão ser enviados como missionários. Eu tenho bem certeza que a maioria não. E eu tenho quase certeza, ou praticamente certeza, que vocês também não têm chamado missionário de ir para o outro lado do mundo. Mas mesmo que não tenha esse chamado, vocês podem ser usados dentro do campo missionário, podem ser usados dentro da missão de Deus. E vocês não são inferiores daqueles que vão. Não há uma hierarquia diante de Deus ministerial. Todos são importantes dentro do corpo de Cristo para ser usado dentro da missão dele, que é glorificar o seu santo nome, trazendo todos os povos para ele. Então, nós podemos aqui do Brasil, da onde estamos, mobilizar e fazer a obra missionária sendo líderes de missões, que é justamente isso os presidentes de MNI. Na história da Igreja do Nazareno, podemos ver como ela é missionária, além de olhar para Susan, vemos, por exemplo, João Dias. João Dias foi um jovem cabo-verdiano que saiu novo de Cabo Verde, tinha mais ou menos 20 anos, foi para os Estados Unidos, isso em quase 1900, meados de 1900, ele se converte nos Estados Unidos, volta para Cabo Verde e estabelece a Igreja do Nazareno em Cabo Verde. Nós temos H.F. Reynolds, que foi um dos superintendentes gerais que viajou o mundo pregando o Evangelho. Nós temos Martin D. Wood, que foi missionário na Índia, onde cuidou de órfãos, pregando o Evangelho há muito tempo atrás pela Igreja do Nazareno. Nós temos Hiroshi Kitagawa, que foi um japonês, superintendente, líder da CNP lá, que era a Casa Publicadora de Nazarenas. Nós temos Samuel Bujbal, que é indiano, missionário há muito tempo atrás. Susan e Finés Bezi, que é o fundador da Igreja do Nazareno, que sempre esteve envolvido com missões. Ou seja, a Igreja do Nazareno, pela sua história, ela é sim envolvida com missões. Eu quero deixar um texto bíblico aqui, onde nós vamos passar ao longo, vamos volta e meia falar sobre ele, que tem aplicação prática para o nosso estudo, que é Atos 13, de 1 a 3, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Versículo 3 diz então: jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui esse texto mostra o direcionamento que o Senhor faz na vida de Barnabé e Saulo, que é Paulo, para rumo aos confins da terra, indo mais especificamente aos gentios, como um campo transcultural. Bom, eu vou volta e meia para esse versículo, mas a temática aqui principal que eu quero apresentar para vocês, líderes da MNI, é o propósito da MNI. O propósito da MNI é mobilizar a igreja através de oração, discipulado, ofertas e educação. E há 4 pilares. Os pilares são educação, ofertas, discipulado e oração. É bem verdade que a MNI está passando por várias transições. Quero deixar aqui bem claro que esses pilares, possivelmente logo em breve, eles vão serem modificados dentro da MNI. Mas de modo algum vai ser infrutífero ou desnecessário vocês aprenderem tudo isso, porque o que a MNI Global está fazendo é apenas adaptando de modos diferentes, mas que a base, a fundação continua a mesma. Bom, a ordem também desses 4 pilares não altera o produto, tá? Então, não importa qual é a ordem que vamos estudar aqui. Bom, eu começarei com educação. A área da educação da MNI, ela é responsável de informar as pessoas sobre as necessidades do mundo, capacitando a nossa igreja a suprir essas necessidades em Cristo. Então, todos os pilares que iremos ver, vocês vão perceber que vai focar em Cristo. Focar em Cristo. E essa área do pilar da MNI é justamente onde nós
presidentes da MNI, líderes da MNI, conselho da MNI, somos responsáveis de trazer informação para a igreja, de falar onde estão os povos não alcançados, quais são as necessidades missionárias. Nós temos que estudar, conhecer para passar para a igreja. Porque a regra normal, as pessoas se envolvem com aquilo que ouviu falar. As pessoas não se envolvem com algo que nunca ficou sabendo. Isso é exceção. A regra é eu só me envolvo com aquilo que um dia eu fiquei sabendo. Então, por exemplo, nós podemos passar algumas informações para a igreja, como quais são os países com mais evangélicos. Nós temos evangélicos, tá? Não cristãos em geral, evangélicos. Nós temos o Quênia, Vanuatu, Uganda, Bahamas, Ilha Salomão, Zimbábue. E nós temos os países com menos evangélicos, Turquia, Tunísia, Marrocos, Iêmen, Afeganistão, Turcomenistão. Veja que quando nós trazemos essas informações, nós estamos falando para o nosso povo aonde que nós devemos orar, o que nós devemos fazer. Esse é o seu papel como presidente da MNI. Traga informação num culto, no meio de um culto de missões, traz sobre um país, sobre um missionário, ou até numa reunião de grupos pequenos. Faça também no culto de jovens, de crianças, traga informações daquilo, lógico, sempre informações corretas. Cuidado porque há muito fake news por aí. Busque sites fidedignos, pessoas corretas e traga essas informações. Por exemplo, população evangélica no Brasil. Quais são os estados mais evangélicos e menos evangélicos? Os mais evangélicos são Rondônia, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Roraima e Rio de Janeiro. E agora, quais são os menos evangélicos? Piauí, Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Se você olhar, os estados menos evangélicos do nosso país está no Nordeste, justamente aonde há ali o centurião do catolicismo muito mais enraizado. Então, isso torna mais difícil. Os irmãos que são justamente dessa região poderiam dizer muito melhor do que eu. Agora, há um perigo quando vamos fazer mobilização missionária e trazer informação. E eu quero aqui pontuar para que nós corramos desse erro, tá? Vamos lá. Olha só essas imagens reais que eu retirei de uma página no Facebook. Olha só. Sonho o dia em que pastores e líderes priorizam missões e assistência social, e não construções de templos e outras coisas supérfluas. Não é só blá, blá, blá. Missões é oferecer alimento para o corpo e a alma. Você já teve um encontro com Cristo? Então não seja egoísta. Dê oportunidade às outras pessoas. Hashtag apoie, hashtag ore, hashtag contribui, hashtag missões. Olha como essas duas imagens que nós estamos vendo aqui, eu retirei outras, mas havia mais imagens. O que nós temos aqui de igualdade, se você olhar essas 3 imagens que nós temos aqui? Você pode observar que tem crianças, não é verdade? Você pode observar que tem o quê? Pobreza. Você pode observar que tem o quê? Fome. Você pode mostrar que tem miséria. Muito bem. Essas são algumas conotações que nós vimos nessas fotos. Mas uma coisa que é muito, muito interessante, eu dou essa palestra há uns bons anos e mostro as fotos em vários lugares. Sempre as pessoas não falam o que está na frente. Aqui nós vemos o quê? Imagens de crianças negras pobres. Ou seja, a imagem que muitas pessoas transmitem de missões é na África, e África é só pobreza, só fome, só miséria. Isso não é verdade. África não tem só miséria. Lógico que tem miséria, tem pobreza, tem fome, como no mundo inteiro. Mas nós queremos transmitir missões em base das desgraças humanas, em base das coisas ruins. Parece-me que para comover e mobilizar a igreja para missões, eu tenho que mostrar todas as coisas ruins que acontecem e assim mostrar que é missões. Lembre-se, para pensar como foi os teatros de missões que você já viu na sua vida. A maioria dos teatros, eu te garanto que é sempre alguma morte, algum tiro, alguma perseguição, alguma coisa ruim, negativa. Óbvio que isso tem em missões, mas o nosso papel de transmitir e mobilizar como líderes de MNI nunca mobiliza em base das desgraças humanas. Porque você iria gostar que eu, um paulistano, voltasse para o São Paulo e dissesse que Nordeste só tem seca, só tem pobreza, só tem coisas ruins? Não. Nordeste tem muita coisa linda.
praias maravilhosas, pessoas batalhadoras, gente bonita, gente empenhada, igrejas fortes. Ou seja, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Como em São Paulo, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, por que quando nós vamos falar da África, vamos falar da Ásia, vamos falar de outros países, enfatizamos as coisas negativas? Por isso, mobilize missões de forma diferente. É bem verdade que no mundo nós temos em torno de 17 mil ou 16 a 17 mil povos no mundo inteiro. Quando eu falo povos, não são nações, tá? Como Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França, Azerbaijão, Eritreia, China, Marrocos, Ilha Salomão, e são países, tá? Nós temos mais ou menos aí 200 países reconhecidos pela ONU. Agora, os estudiosos, antropólogos e missiólogos, nós dissemos o quê? Que temos 17 mil povos no mundo inteiro. 17 mil povos é diferente de nações. São povos etnolinguísticos, ou seja, que têm um idioma semelhante, cultura semelhante. E um único país pode ter diversas culturas. Por exemplo, no nosso país temos 340 etnias indígenas diferentes. Na China, chega a quase 2 mil etnias diferentes, num único só país. Na Nigéria, a mesma coisa, 500 etnias diferentes em um único país. E desses 17 mil, nós temos 7 mil povos não alcançados. O que seria povos não alcançados? São povos que têm menos de 2% de evangélicos que servem ao Senhor Jesus. Menos de 2% dessa população sendo evangélicos. E ainda mais, digo mais, ainda tem aquele outro grupo que nós chamamos, além dos povos não alcançados, que são 7 mil povos, dá 1/3 da população mundial. Nós temos ainda, dentro desses 7 mil, nós temos os povos não alcançados, não engajados, perdão, não alcançados, 7 mil povos. Os não engajados são aqueles que têm zero presença de evangélicos. Não há um missionário, não há ninguém sequer pregando entre eles. Ainda hoje, século 21, temos pessoas que não são alcançadas. Povos não alcançados são PNAs com 2% ou menos e povos não engajados, que é o PNE, que tem ninguém conhecido que serve ao Senhor Jesus. E são dados que você pode levar para a igreja, lembra? É o pilar na área de educação. Olha países com mais povos não alcançados. Nós temos a Índia, China, Paquistão, Indonésia, Irã, Tailândia, Argélia, Marrocos, Bangladesh, Afeganistão. E assim vai. Continua na casa de milhões de habitantes que são não alcançados. Há muitas pessoas ainda hoje que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu estive na Indonésia no ano de 2016 e conheci um jovem de 15 anos de idade na época. E 2 anos antes, ou seja, em 2014, com 13 anos de idade, ele morava entre as milhares de ilhas na Indonésia e ele não conhecia quem era Jesus Cristo. Olha só como ainda hoje há pessoas que não conhecem a Jesus. Mas quando você vai mobilizar, também você pode mobilizar olhando para a perspectiva de Deus, daquilo que Deus está fazendo, algo mais positivo, não negativo. Por exemplo, Afeganistão, um país extremamente que há perseguição à fé cristã. Em 2001, tinha 17 seguidores de Cristo conhecidos no país inteiro. Há 19 anos atrás, só tinha 17 conhecidos que serviam ao Senhor Jesus. E em 2010, isso pulou para mais de 10 mil pessoas servindo ao Senhor Jesus Cristo. Esse foi um crescimento exponencial. Nigéria, em 1960, Nigéria tinha 2 milhões de evangélicos. Em 2010, chegou para 49 milhões de evangélicos. E eles fizeram, inclusive, reuniões de oração que chegou a 3 milhões de pessoas em um lugar orando. Já imaginou isso? Orando e buscando ao Senhor? Nepal, em 1956, tinha 0 cristãos conhecidos no Nepal. 89 chegou para 50 mil. 1992, 150 mil. 1996, 250 mil. Ano 2000, 750 mil. 2010, 1 milhão de cristãos no Nepal. Olha só o que Deus tem feito no mundo. Sudão, 1960, tinha 3% de cristãos no sul do Sudão. Em 2010, chegou a 70% de cristãos no sul do Sudão. China é uma das histórias mais maravilhosas de avivamento que
que a história já nos mostrou. Em 1950, a ditadura Mao Tse-tung, comunista, expulsou todos os missionários da China e começou uma perseguição sanguinária, truculenta contra os cristãos e todos que eram contra a sua ditadura. E os cristãos que foram expulsos, os missionários estrangeiros expulsos, disseram que a igreja chinesa ia morrer, não ia aguentar a pressão, ia sucumbir no meio de toda a perseguição. Mal sabia eles que eles não eram o dono da missão. A igreja não é o dono da missão. Os missionários não são os donos da missão. Os missiólogos não são o dono da missão. Nem o superintendente geral da Igreja do Nazareno são o dono da missão. O dono da missão é o próprio Deus. E hoje a China tem mais de 100 milhões de cristãos evangélicos lá, servindo ao Senhor, no meio da perseguição, mas sendo fiel a Deus, custe o que custar. Isso é o que o Senhor tem feito. Olha só, você pode trazer informações para a igreja, pilar da educação, de uma forma muito mais positiva que mostrar coisas somente negativas. O outro pilar que nós temos da MNI é ofertas. E essa oferta, o alvo desse pilar é dedicar nossas vidas e recursos, e especialmente o Fundo de Evangelismo Mundial para expandir o reino de Cristo. O Fundo de Evangelismo Mundial, muitas pessoas não conhecem, que é o FEM. O FEM é um método de sustento da Igreja do Nazareno, onde todas as igrejas no mundo inteiro, nazarenas, deveriam, nem sempre fazem isso, mas deveriam ter uma meta mensal de ofertar 5,5% de tudo que entra na igreja. Pensando assim, entrou 10 mil reais. De tudo que entrou na igreja, de oferta, de dízimo, 10 mil reais. Ou seja, 5,5% de 10 mil reais deve ir para missões. Era o alvo que a Igreja do Nazareno solicita para missões dentro dela. Ou seja, 10 mil seria 550 reais. E o FEM, elas são para sustento dos missionários, auxílio de distritos pioneiros, apoio ao Ministério de Compaixão, onde vai ajudar a propagar a obra missionária, o evangelho no mundo inteiro. Nós temos algumas ofertas obrigatórias dentro do Brasil, 4 delas são obrigatórias. Nós temos em fevereiro, que é alabastro. Agora, em abril, nós temos oferta de Páscoa ou ressurreição. Setembro, de novo, nós temos alabastro. E novembro, nós temos oferta de ação de graças. São essas 4 ofertas oficiais que nós devemos entregar. Não significa que em outro mês você não possa fazer. Óbvio, pode fazer sem nenhum problema. Mas ao longo deste mês, a igreja deve fazer as ofertas. E você, presidente de MNI, deve chegar com o seu pastor com todo cuidado, porque a área financeira sempre é uma dificuldade maior para dialogar, conversar, mas gentilmente solicite, fala para fazer a oferta, dê ideias num culto especial, traga as informações, e aí, por isso, converse com o seu presidente de MNI distrital, para ele trazer mais informações para vocês. E aí você faz a oferta missionária. Também, lembre-se, toda igreja local também tem que dar o seu fundo distrital. Fundo distrital é uma oferta que retira da igreja também local, para que o distrito, a MNI distrital, funcione, para que tenha também como ajudar as igrejas locais, tá? Nós temos mais uma mulher aqui para apresentar, que é Elizabeth Robb Venom. A Elizabeth, ela é justamente aquela que começou a oferta de alabastro. E a história nos narra que ela teve essa ideia justamente depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve tanta destruição, tanta perda de prédios, de hospitais, escolas, igrejas, principalmente na Europa, onde foi o epicentro da guerra. E a Igreja do Nazareno queria, então, auxiliar e aplicar um socorro no meio de todo esse caos. E Elizabeth, então, teve a ideia que da Bíblia, alabastro era algo muito caro e foi um sacrifício quebrar o vaso para entregar como uma oferta. Então, a Elizabeth, ela diz para entregar essa oferta como sacrificial, por amor, para ajudar nas reconstruções de prédios na época destruídos pela guerra.
Isso não ficou parado só naquela época. Então, até hoje, nós fazemos oferta de alabastros, como eu mostrei anteriormente, 2 vezes por ano, e essas ofertas vão justamente para compra de propriedade de igreja, construção de casas pastorais ou missionárias, hospitais, seminários, para ajudar no campo missionário alguma igreja, algum distrito, algum missionário que está lá precisando de algo, algum terreno para comprar e iniciar a igreja, um hospital e assim por diante. Então, a oferta de alabastro vai justamente para isso. Voltando ainda na área de ofertas, aqui eu quero mostrar algumas estatísticas para vocês. Esse é um mapa mundi, é de 2017, mas ainda vale a pena nós falarmos isso. Aqui você vê o mapa mundi, as cores representam cada área da Igreja do Nazareno. Na verdade, cada região. A Igreja do Nazareno, globalmente, ela é dividida em 6 regiões. Região vermelha é Estados Unidos e Canadá. Região azul clarinha é região Mesoamérica, que pega ali México e América Central. Região verde é a região da América do Sul. A laranja é África. A região azul escuro é Euroásia, que pega Europa e a Ásia também. E nós temos a região roxa ou rosa, que é a Ásia Pacífico, tá? Essas regiões, nós temos vários dados, estatísticas interessantes, mas não dá para aqui, por causa do tempo, falar tudo. O que eu quero somente dizer é o seguinte, que na área de ofertas, infelizmente, nós estamos muito aquém do que poderíamos fazer. A Igreja do Nazareno depende de 96% de toda oferta missionária do mundo inteiro, da Igreja do Nazareno, 96% vem da Igreja dos Estados Unidos, ali da região dos Estados Unidos e Canadá. Ou seja, quase 100%. É eles que sustentam a base financeira. E isso é triste. Isso nos dá com pesar falar algo assim, porque nós podemos fazer muito mais pelo reino de Deus. A Igreja do Nazareno do Brasil pode fazer muito mais. Sabemos que todas as igrejas têm suas dificuldades financeiras, lutas, mas se nós olharmos nas estatísticas missionárias, estatísticas da Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno do Brasil é a segunda igreja mais rica financeiramente de toda a Igreja do Nazareno. Primeiro vem os Estados Unidos, de tudo que entra nos Estados Unidos se torna a Igreja Americana a mais rica. Depois, em segundo, vem o Brasil. E nós, para sermos sinceros, somos um dos menores percentualmente que damos para missões. Se você pegar tudo que entra na Igreja do Nazareno do Brasil, que sai para missões, na Igreja do Nazareno, nós doamos em média por mês, por cada membro nazareno, nós doamos em média 20 centavos por membro cada mês na Igreja do Nazareno do Brasil. Ou seja, devemos e podemos fazer muito mais. Isso não é uma informação para desestimular ou para apontar o dedo e falar mal. Não, é uma forma de dizer, nós podemos fazer muito mais. Então, estimule sua igreja para dar oferta missionária. Terceiro pilar que nós temos é discipulado. Discipulado, o foco é envolver e acompanhar futuros líderes de missões, especialmente jovens e crianças, para fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Então, vamos lá. Primeiro pilar, educação. Vamos ensinar e trazer informações sobre missões para a igreja. Segundo pilar que vimos é ofertas. A MNI é responsável de levantar essas ofertas missionárias e enviar para o campo, então, auxiliar os missionários. Terceiro pilar, discipulado. Aqui não é o que um MED faz, tá? Porque o MED, uma das áreas do MED é discipulado. Então, você deve estar pensando, então, o MNI faz discipulado? Aquele que recém converteu na minha igreja, eu que tenho que fazer discipulado? Não, não é isso. Óbvio que você pode fazer isso, sem sombra de dúvida, mas não é a prerrogativa da MNI. A MNI, aqui quando fala de discipulado, é dos futuros missionários. Então, a gente está falando de quem tem na igreja um chamado missionário, a MNI tem que acompanhar. Você não pode deixar a pessoa à revelia, deixar ela fazer o que quiser. Não, nós temos o papel de estar ao lado dessa pessoa. Então, vamos lá. Aqui alguns dados de uma pesquisa que eu realizei ao longo de 2015 até 2018, dentro de um movimento chamado Vocare. 52% dos jovens, se é uma pesquisa de jovens
evangélicos brasileiros. 52% de jovens já sentiram alguma vez na vida o desejo de desistir de servir a Jesus. 40% já pensou em largar do ministério. 80% tiveram contato sobre estudos sobre vocação, mas apenas 30% sabia qual era o seu chamado. Ou seja, de 10 jovens, 7 não sabem qual é o seu chamado. E 55% das igrejas não desenvolvem qualquer treinamento vocacional. Ou seja, a pessoa tem um chamado, mas a igreja não tem como prepará-lo, treiná-lo, acompanhá-lo, não tem nada que faça para essa pessoa com chamado, quem qualquer que seja, não somente missionário, mas qualquer que seja. Perguntamos também para os jovens quais foram as influências para descobrir a sua vocação. 61% disse que, em primeiro lugar, para descobrir sua vocação foi a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que lemos Atos 13 aqui no início e diz o que lá Atos 13? Servindo eles ao Senhor. Versículo 2. E aonde que eles estavam servindo? Aonde que estava Barnabé e Saulo quando eles estavam servindo? Na igreja de Antioquia. E foi lá que Deus os chamou. Ou seja, no meio da igreja, Deus chama pessoas. Há muitos movimentos missionários que são contra igrejas locais, falam mal da igreja e não está certo. Você que é presidente da MNI, você não pode fomentar a ideia de criticar e falar mal da noiva de Cristo. A igreja é uma instituição do Senhor que ele escolheu para ser imaculada, santa, para propagar o evangelho. 50% dos jovens descobriram também sua vocação nos congressos, acampamentos e eventos. Olha aí, acampamentos de carnaval, retiros, congressos. 42% descobriu seu chamado em familiares e amigos, veja como é importante a família nesse contexto, e 31% pastor. Eu sempre digo para os pastores, não fique triste achando que você só influencia 30%. Muito pelo contrário. Isso é influência direta. Agora, quem está na igreja pregando? Quem que organiza os congressos, acampamentos? É o pastor. Então, você tem uma influência indireta e direta, quase que 100% para a descoberta da vocação de alguém. Então, é muito importante o pastor ser alguém inspirador e estar ali do lado da pessoa para acompanhar. Óbvio, aqui eu estou dando uma palestra para vocês, presidente de MNI, mas que você pode repassar essa ideia também para o seu pastor. Eu quero aqui também trazer informações para a gente tomar cuidado, que às vezes a gente confunde. Há muitas confusões, isso é normal. Quem está há muitos anos na Igreja de Nazareno estava acostumado a MNI de uma coisa. A MNI era quase aquele palpator da obra, sabe? Bombril, 1001 utilidades, faz um monte de coisas. E a MNI não é mais assim. A MNI mudou muito. A MNI e a missão global, ou missões globais, hoje que é o termo mais correto, são dois departamentos, são duas áreas dentro da Igreja de Nazareno que fazem coisas diferentes, mas caminham juntos, tá? Qual é a diferença da MNI para a missão global? A MNI, como eu tenho dito até agora para vocês, é a responsável de mobilizar. Ela mobiliza, mantém a chama de missões acesa na igreja local. Mas quem é que envia o missionário? Missões globais. As missões globais é a agência missionária da nossa igreja. É ela quem envia o missionário. Mas quem sustenta, quem está apoiando é a MNI junto com a igreja local. Óbvio, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Teologicamente, biblicamente, nós sabemos que quem envia é a igreja local. A igreja local, como Atos 13, lá 13:3, impuseram as mãos e os enviaram. Então a igreja, os despediram. A igreja de Antioquia enviou Barnabé e Saulo. Mas quando eu digo aqui que as missões globais enviam, é no sentido de agenciar. Ela administra os missionários no campo. Então por isso que ela é aquela agência missionária. A MNI, ela não faz esse papel direto no campo de agenciar os missionários, mas a MNI faz o papel aqui na igreja local de apoiá-los, mobilizando a igreja, mantendo a chama acesa de missões e, óbvio, podendo visitar o missionário, ajudar o missionário de outras formas também, tá? Então, essa é a grande diferença da MNI e missões globais. A MNI mobiliza, encontrou alguém com chamado missionário, vai acompanhar essa pessoa ao longo da sua vida, mas guia essa pessoa para missões globais para ser, então, enviado. Dentro da área de missões da Igreja de Nazareno, nós também temos o chamado trabalho e testemunho.
Trabalho testemunho foi criado em 1974 e é uma área dentro da Igreja do Nazareno que ajuda a construir coisas, igual a oferta de alabastro, sabe? Vai para algum lugar, vai construir, vai erguer um templo, vai pintar, vai abrir um poço, vai ajudar uma escola, vai trabalhar manualmente, mas também vai pregar o evangelho. Isso é algo muito cultural dos Estados Unidos, que eles têm isso, né? Porque surgiu lá nos Estados Unidos. Mas está dentro da nossa igreja, também no Brasil. Nós temos um líder, um coordenador nacional chamado Lucas Swisher, que ele é o coordenador de trabalho e testemunho. E vale aqui dizer também que o coordenador nacional de MNI, de Missões Nazarenas Internacionais, é o pastor Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, tá? Nós temos dentro da Igreja do Nazareno muitas necessidades de vagas missionárias. Tem um site onde você pode entrar e lá você vai ter todas as informações de vagas missionárias e você vê qual que você poderia se encaixar ou alguém que você conhece que tem um chamado missionário. Eu sei que algumas coisas podem ficar confusas, passar muito rápido aqui. Fica tranquilo, tá? Depois vocês podem, com mais calma, pesquisar, pode entrar em contato comigo ou com a Ivanilzes e assim você ter mais informações, tá? Aqui é uma foto só de exemplo, para você ver, por exemplo, vagas na Itália, Moldávia, Romênia, Jordânia, China, Líbano, Papua Nova Guiné. Aí tem um tempo de serviço de 1 a 2 anos, menos de 3 meses, mais de 2 anos. Aí tem tipo de trabalho, por exemplo, área de educação, pastoral, dentista, Ministério de Refugiados, professor de teologia. Então, tem diversas vagas missionárias. Agora também tem 2 outros ministérios que confundem muito as cabeças das pessoas. Um é Ministério de Evangelismo e o outro Ministério de Compaixão. Então vamos lá, vamos voltar aqui. MNI, ela mobiliza a igreja para deixar a chama acesa de missões. Encontrou alguém com chamado missionário? Envia para missões globais e ela vai então agenciar esse missionário até o campo missionário. Agora, o Ministério de Evangelismo e Compaixão, o que eles fazem? A MNI, muita gente acha que ela é responsável de evangelizar na igreja local, sair no bairro, pregar a Jesus. Óbvio que quem é da MNI tem paixão por almas, paixão por vidas. Então ela vai sair e pregar o evangelho. Eu creio que, para mim, um dos requisitos de alguém que quer estar na MNI é alguém que é envolvido com o evangelismo também, porque como a gente pode mobilizar alguém para pregar do outro lado do mundo se a gente não prega aqui? Só que o presidente da MNI e o conselho da MNI não é responsável pelo Ministério de Evangelismo na igreja local. É uma outra pessoa. E isso está muito bem determinado dentro da estrutura da Nazareno. Não, volto a dizer, não significa que você não possa ajudar. Você deve estar junto. É só uma igreja, é um só povo. Essas divisões é para facilitar a especialização e você focar em um. Porque o problema, às vezes, alguém está na MNI, aí só fica na área de evangelismo e esquece de missões transculturais. Então, por isso que a Igreja Nazarena deixou a MNI muito bem determinada, que é mobilização para missões transculturais. Agora nós temos o Ministério de Compaixão. Compaixão é a área de ação social. Nós podemos fazer um evangelismo que prega, mas não faz ação social. Se fizer ação social, entra aí a compaixão. E a compaixão, óbvio, está muito atrelada com missões. Porque quando a gente faz missões, você tem compaixão, você ajuda, você oferta, você leva assistência social. Então, está atrelado um ao outro. Mas, volto a dizer, também dentro da Igreja do Nazareno, o Ministério de Compaixão é diferente do que o Ministério de Evangelismo, IMNI e Missões Globais. Por isso, inclusive, nós temos coordenadores nacionais para cada um desses ministérios, tá? Olha uma frasezinha aqui do Finés Brasil, fundador da Igreja do Nazareno, diz assim: a razão pelo qual o movimento nazareno, desde o seu início, se envolveu com o programa missionário mundial, era que o movimento em si era essencialmente missionário. Ou seja, nós somos uma igreja missionária desde a sua essência e devemos continuar. Se alguma igreja não é missionária, não somente está errando biblicamente, teologicamente, mas também pela nossa própria história. E agora, o último pilar que eu quero trazer para vocês é oração. Esse pilar, o foco é interceder por igrejas e líderes para que o Espírito Santo atraia todas as pessoas a Cristo. Então, essa área
presidente Dominique, que está me ouvindo aqui, conselho, é a área que você vai mobilizar a sua igreja para orar por missões, orar pelos povos, orar pelas nações, orar pelos missionários, orar pela igreja, orar pelo nosso país. Queridos, se sua igreja não tem ainda um coração missionário, ora, ora e ora, porque a oração chega aos pés do Senhor e Ele atende o seu clamor. Lógico, você vai pôr coisas em práticas, ideias, vai pôr mão na massa, mas ora. Pede num grupo de oração, cria uma vigília na sua igreja, uma vez por mês, faça jejuns, clama a Deus, porque os avivamentos, queridos, chegam, sempre é precedido por oração. Nenhum avivamento chega em algum lugar sem ter tido oração. Nós precisamos clamar e clamar e clamar. Há um exemplo que nós temos na história, é do povo morávio. Os morávios, que eram os refugiados da Morávia, que foram parar em Erfurt, Alemanha, Conde Zinzendorf recebeu eles lá naquela região, e eles começaram uma igrejinha lá naquele lugarzinho. E eles começaram a orar e fizeram um relógio de oração, isso nos anos 1730, mais ou menos. E eles oravam, 24 horas eles oraram por 100 anos, ininterruptos, 100 anos, oraram, e não deu outra. Houve um avivamento espiritual e missionário, e eles enviaram mais de 2.000 missionários para o mundo inteiro. Uma igrejinha pequenininha, de um povo refugiado, que oraram e tiveram um avivamento de Deus. Por isso, ora ao Senhor. Eu recebi uma notícia de um missionário entre os muçulmanos, lá no Oriente Médio, ele disse assim, 25% dos muçulmanos nas regiões dos países muçulmanos se convertem sozinhos, assistindo TV ou rádio cristã evangelística. 25% se converte lendo a Bíblia, sozinho lendo a Bíblia. 25% tem visões e sonhos. Alguém sonha com Jesus, ou Jesus aparece fisicamente para ele, e aí esses muçulmanos se convertem. E 25% se converte com evangelismo pessoal, ou seja, cara a cara com o missionário. O que esses dados nos apresentam? Que 75% das conversões dos muçulmanos nos países muçulmanos são indiretamente, ou seja, sem estar face a face com o missionário. E isso nos prova a soberania de Deus e o poder da oração. Porque nós não estamos lá, mas podemos orar e Deus atuar. Não estou querendo dizer aqui que então, ok, não precisamos ir lá, não precisamos pregar, porque se convertem mesmo sem ter missionário. Longe disso. É uma tristeza saber que Deus está fazendo de outra forma porque nós não estamos pregando. Nós deveríamos estar lá pregando. Mas, ainda que nós não estejamos lá, podemos orar e clamar e enviar missionários para que Deus atue naquele lugar. E eu tenho dito que nós temos vivido no Brasil um kairós do Senhor. Kairós significa um momento oportuno, ou certo, ou aquele momento único de Deus. E temos vivido esse kairós do Senhor, onde temos visto da Igreja do Nazareno do Brasil, a estrutura da MNI, missões globais, vendo movimento, mobilização, vendo gente amando mais ao Senhor e querendo ser missionários. Nós estamos num auge, uma ascensão de envio missionário na Igreja do Nazareno do Brasil, e isso é maravilhoso. E eu quero instigá-los, inspirá-los, continua fazendo isso. Continua servindo ao Senhor, mesmo que os nossos nomes não estão no hall da fama, nós não estamos nos grandes congressos, não escrevemos livros, não somos convidados para os podcasts, congressos. O mais importante, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e você está sendo usado, mesmo anônimo, mesmo que ninguém te conhece, porque sabe quem é que plantou a igreja de Antioquia? Sabe quem plantou a igreja de Antioquia, que é o modelo de igreja enviadora, que é de Atos 13 que nós lemos? Não foi Pedro, não foi Barnabé, não foi Paulo. Nós não sabemos quem plantou. Só sabemos que quem plantou lá foram os dispersos, os perseguidos lá de Jerusalém, os refugiados que saíram fugindo, chegaram em Antioquia e plantaram igreja lá. Ou seja, anônimos, mas que estão escritos no livro da vida. Seja usado pelo Senhor. E encerrando aqui o papel da oração, nós temos 2 bilhões de pessoas, até 3 bilhões de pessoas sem acesso ao Evangelho.
4.000 idiomas sem tradução da Bíblia. 1 bilhão de hindu. 215 milhões de cristãos são perseguidos, 28 milhões de pessoas com HIV e AIDS, 352 milhões de budistas, 7 mil povos não alcançados, 1,2 bilhões de muçulmanos, 65 milhões de refugiados no mundo, 1,2 milhões de crianças por ano são traficadas. Tantos dados, tantas informações que às vezes nós sentimos pequenos, incapazes. Mas saiba, quero te trazer uma perspectiva diferente, uma ótica diferente. Estamos hoje em mais de 162 áreas do mundo. Somos mais de 30 mil igrejas, 2,5 milhões de membros, quase 30 mil ministros, 700 missionários em uma só missão. Nós somos a Igreja do Nazareno. Quando olhamos por esse lado, vemos que não estamos sós. Isso eu só estou falando da Igreja do Nazareno, mas o reino de Deus não é a nossa igreja. Temos nossos irmãos batistas, assembleanos, presbiterianos, metodistas e tantos outros irmãos espalhados no mundo que pregam o Evangelho. Por isso, juntos, podemos ir muito mais longe e pregar muito mais a palavra de Deus. E a MNI tem que estar junto, unida. Unida com o Ministério da JNI, unida com o do MED, unida com o pastor. Faça esse trabalho em união para que pessoas conheçam qual é a sua vocação, seu chamado e pregue o amor de Cristo, seja aqui ou até os confins da terra. Eu encerro essa palestra, essa aula bem curta e rápida, o mais rápido possível com vocês. Aqui tem meus dados. Vocês podem me encontrar no Facebook, Instagram, meu e-mail, meu WhatsApp. Estou à disposição de vocês. E que Deus abençoe poderosamente. E eu quero encerrar orando por vocês. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, venha abençoar cada presidente de MNI, cada conselho de MNI, dê paz, dê tranquilidade àqueles que estão ansiosos de assumir algo novo, mas encha-os, encha do Espírito Santo de Deus, capacidade do alto para mobilizar a igreja. Queremos ver uma igreja missionária, queremos ver nosso país enviando mais e mais e mais missionários para o mundo inteiro, porque nós acreditamos que o Senhor que está no governo de todas as coisas, que é o dono da missão, está nos chamando e queremos fazer parte daquilo que o Senhor Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Um beijo no coração.